Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa verde estampada e o tema da nossa videoaula de hoje é Era Vargas. Bem, nós chamamos de Era Vargas o período da história do Brasil que vai de 1930 a 1945, quando o presidente Getúlio Vargas governou de forma contínua o Brasil. Durante esses 15 anos de governo, nós podemos estabelecer também três períodos. Um que vai de 1930 até 1934, que chamamos de governo provisório, o de 1934 até 1937, quando Vargas foi eleito indiretamente, e de 1937 até 1945, conhecido como a ditadura do Estado Novo. Mas como começou o governo de Getúlio Vargas? Bem, a partir de 1920, as oligarquias continuavam a fazer o uso da corrupção e da violência para se manterem no poder. As Forças Armadas também estavam insatisfeitas com esse poder e essa manipulação das oligarquias. Por conta disso, um grupo de jovens das Forças Armadas, descontentes com essas oligarquias, expressaram a sua insatisfação através de um movimento que ficou conhecido como tenentismo. Rebeldes sulistas partiram em direção ao Foz do Iguaçu e lá se encontraram com paulistas. Desse encontro da coluna paulista com a coluna gaúcha formou a chamada Coluna Prestes. E eles saíram em marcha pelo interior do Brasil, convocando o povo a lutarem contra o governo. A coluna Prestes percorreu cerca de 25 mil quilômetros em 12 estados brasileiros. A partir de 1927, cerca de 600 homens se refugiaram no Paraguai e na Bolívia. E nas eleições de 1930, o clima estava tenso, pois Washington Luiz, que tinha sido indicado por São Paulo, acabou indicando Júlio Prestes, que também era de São Paulo, para ser o seu sucessor. O governo de Minas ficou insatisfeito, pois esperava que Antônio Carlos fosse indicado para a chapa. Enquanto isso, formava-se a Aliança Liberal entre os estados do Rio Grande do Sul e a Paraíba. Então Minas resolve se aliar à Aliança Liberal. E a Aliança Liberal indicou para a chapa de presidente o gaúcho Getúlio Vargas. Nas eleições, a vitória coube ao candidato Júlio Prestes. Porém, a oposição começou a conspirar contra o seu governo. Mas um fato marcante que acabou acelerando os acontecimentos ocorreu. Em julho de 1930, o candidato a vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado e o mandante foi um dos seus rivais. Aproveitando-se dessa situação, rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro para derrubarem o governo. Mas antes de chegar à capital, uma junta militar derrubou Washington Luiz e entregou o governo a Getúlio Vargas. Então ocorre um golpe em 1930, onde os apoiadores de Getúlio Vargas vão chamar de Revolução de 1930. Então a chamada Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Minas Gerais e que culminou com um golpe de Estado que depois o presidente Washington Luiz impediu a posse à presidência do candidato Júlio Prestes e põe fim também à chamada República Velha. Nessa fotografia, vemos Getúlio Vargas com outros líderes da Revolução de 1930 em Itararé, São Paulo, logo após a derrubada de Washington Luiz. Essa fotografia foi publicada pela revista Para Todos com o título A Revolução Triunfante.
Ao centro, Miguel Costa, Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Ao tomar o poder, Vargas começa a nomear interventores nos governos dos estados para poder enfraquecer as oligarquias. E isso acabou gerando um grande descontentamento da oposição. Esse momento inicial é chamado por Vargas de governo provisório, que vai até 1934. Nesse momento, nós vemos conflitos vindos da oposição que não aceitavam o golpe de Estado, e em São Paulo temos exemplo da Frente Única Paulista, que exigia a elaboração de uma nova Constituição e que fossem nomeados interventores civis e paulistas no estado de São Paulo. E um acontecimento marcante também foi o assassinato de 4 estudantes que ocorreu na sede de um jornal pró-Vargas. E a partir desse acontecimento criou-se um movimento chamado MMDC, que era a sigla das iniciais dos nomes desses estudantes assassinados. E a partir desse ocorrido, o clima de tensão se agravou mais, quando então, em julho de 1932, os paulistas pegaram em armas para lutar contra o governo, que foi chamada a Revolução Constitucionalista de 1932. Cartaz de campanha de paulistas contra Getúlio durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Embora derrotados militarmente, os paulistas se sentiram vitoriosos moralmente, pois Getúlio Vargas foi pressionado a estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar a terceira Constituição do Brasil. Na Assembleia Nacional Constituinte, entre os homens só havia uma mulher, Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada mulher eleita no Brasil. Sua eleição foi fruto da luta das mulheres pelo voto feminino na Primeira República. Entre outras mulheres também que se destacaram nessa luta foi Berta Luz. A Constituição de 1934 estabelecia, entre outras leis, o voto feminino, o voto secreto, a criação da Justiça do Trabalho, a criação da Justiça Eleitoral, e alguns direitos trabalhistas, como o estabelecimento de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso remunerado, férias. A Constituição estabelecia também que o próximo presidente seria escolhido através de voto indireto. E dessa vez a vitória coube ao presidente Getúlio Vargas. Quando Vargas assumiu o governo em 1934, o Brasil estava sofrendo um pouco com as crises econômicas que foram reflexo da crise mundial de 1929. Por conta disso, os grupos de oposição a Getúlio Vargas se fortaleceram. Em oposição a Vargas, surgiram no Brasil 2 agrupamentos políticos rivais: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. A Ação Integralista Brasileira era liderada por Plínio Salgado e tinha um alinhamento com algumas ideias fascistas de Mussolini, como as ideias de partido único, de governo autoritário. Defendia também o predomínio dos interesses da nação sobre os interesses dos indivíduos. E a Aliança Nacional Libertadora estava alinhada aos ideais comunistas e foi liderada pelo ex-tenente Luiz Carlos Prestes. Os integrantes da ANL defendiam, entre outras coisas, a nacionalização de empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa e a formação de um governo popular. Houve uma tentativa de contra-ataque dos integralistas ao Palácio Guanabara, mas Vargas consegue resistir junto com a sua Guarda Nacional. E assim, esse período da ditadura do Estado Novo
Ele é marcado pelo trabalhismo, ou seja, pela concessão real de alguns benefícios aos trabalhadores, como a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, e também uma enorme propaganda ao seu governo, através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que além de fazer uma propaganda sobre tudo que executava em seu governo, também fazia uma forte censura a qualquer outro meio de comunicação ou de expressão. Foi um momento onde tiveram muitas perseguições políticas. E, inspirado nas propagandas fascistas, o DIP acabou associando a imagem de Vargas ao povo brasileiro. Aqui vemos uma propaganda do Estado Novo, mostrando Getúlio Vargas ao lado de crianças, símbolos do futuro do Brasil. Por outro lado, procurava manter uma comunicação constante com o povo brasileiro através do rádio e transformava elementos culturais do Brasil, como o samba, a capoeira, como símbolos da cultura nacional. Vargas e a cantora Linda Batista, a primeira rainha do rádio. A afirmação de uma cultura popular alinhada com o regime e o controle dos meios de comunicação eram estratégicos em seu governo. Nesse período, promoveu também um processo de industrialização do país, se aproveitando também da Segunda Guerra Mundial. E assim criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Companhia Vale do Rio Doce e a Siderúrgica Nacional. Na agricultura, optou-se pela diversificação dos produtos, como borracha, mate, cacau, algodão, sendo opções além do café. Na imagem à esquerda, vemos o Palácio do Catete, antiga residência do Barão de Nova Friburgo e atual Museu da República, foi sede do governo federal entre 1897 e 1960. Na imagem à direita, vemos Getúlio Vargas em seu gabinete de trabalho no Palácio do Catete. As críticas ao Estado Novo começaram a se intensificar a partir de 1943, quando foi criado o Manifesto dos Mineiros e a União Nacional dos Estudantes exigia um processo de redemocratização do país. Sentindo essas pressões, Vargas começou a anunciar que iria liderar um processo de redemocratização do país e Vargas começava a fazer uma espécie de jogo duplo. Por um lado, apoiava o candidato Eurico Gaspar Dutra nas eleições e, por outro, o movimento que ficou conhecido como queremismo, em apoio à permanência de Vargas no poder. Assustados com essa enorme popularidade do ditador, em 29 de outubro de 1945, tropas lideradas por Góes Monteiro obrigam Getúlio a renunciar, acabando assim o Estado Novo. Na aula de hoje, vimos que a Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, foi basicamente dividida em 3 períodos: o governo provisório, de 1930 a 1934, onde Vargas governou por decretos e interventores e foi elaborada a Constituição de 1934 com o voto secreto e feminino. O governo constitucional, que durou de 1934 a 1937, onde Getúlio é eleito pelo voto indireto e ocorrem diversas reações ao governo de Getúlio, de um lado a Ação Integralista Brasileira e de outro a Aliança Nacional Libertadora. E o último período, que ficou conhecido como a ditadura do Estado Novo, onde temos uma presença marcante do nacionalismo e da propaganda do governo. E foi um momento também onde o governo participa da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado representando uma propaganda do governo. O que Vargas pretendia investindo em propaganda do seu governo? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor
ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!